Nesse caso, você sabe, esse é o assunto que a gente vai tratar aqui, que todo mundo já sabe, certamente espera, né? Você teve o seu nome envolvido, não somente o seu nome, mas a sua imagem também, já que em vídeo que começou a circular, aparecem várias fotos suas, como também da Leia. A Leia, por sua vez, algumas vezes ela negou que fosse ela, depois ela se calou em relação a negar, esperou o laudo do perito que ela contratou, e agora definitivamente ela não toca mais no assunto, ela já prometeu não tocar mais no assunto, mas já descartou que fosse ela naquele áudio. Você, por sua vez, em nenhum momento você nega que fosse você ou que seja você naquele vídeo, naquele áudio. Eu queria que você pudesse tratar sobre esse assunto com a gente aqui, então, Paulo. É você naquele áudio? Foi você quem. É a sua voz ali? É a minha pessoa, sou eu naquele áudio. Eu não nego a minha voz, o áudio é meu. Amém? Então, a minha voz é a minha voz. Você está ouvindo? Eu fiz uma live há uns dias atrás no meu canal e tinha muitas pessoas, inclusive de outros canais, que estavam falando a respeito de pedir dinheiro. Eu recebi mensagens de pessoas, eu estou passando por dificuldade, sim, não estou mentindo, mas eu recebi mensagens, Israel, de pessoas me mandando, dizendo se era eu mesmo que estava pedindo valores. Não era eu, porque fizeram aí. Tem um canal, inclusive, chamado Pastor Paulo Elias, no Instagram, que tem uma publicação com 1.400 seguidores, que não é eu. Já denunciei para a plataforma, inclusive, se essa pessoa estiver ouvindo, o seu IP, as suas, né, está sendo rastreado, estão vendo quem você é realmente, porque as pessoas gostam de usar o nome da gente no momento de dificuldade, um momento difícil, para poder fazer problemas aí de malignidade com a pessoa realmente que é. Então, assim, eu não nego que o áudio é meu. A minha voz é essa. Então, você conhece a minha voz. A minha voz é essa. O outro lado, você conhece a voz também. Então, para mim, fica a sua conclusão e vai ter esse desenrolar aqui dentro dessa entrevista. Então, nesse caso, aqui, já que o áudio é a sua voz, você afirma também que teve um caso com a Leia. É a Leia naquele áudio? Sim, com certeza. Com certeza. Não Como é nego. que, como é que aconteceu esse relacionamento com ela, Paulo? Esse desenrolar foi uma situação bem difícil. Começou isso no ano passado, uma situação, eu acho que, não sei se de carência, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Foi o que ela falava comigo, certo? O que ela passava para mim. E dentro dessa conversa que a gente ia tendo, inclusive, a gente falou muitas coisas, né? É claro, você sempre começa a conversar com uma pessoa quando você está num momento de carência. Eu estava num momento ruim, né? Bem difícil, estava quase 3, 4 meses separado já da minha ex-esposa, de corpos e tal, e eu nunca fiz nada que viesse a... Pode ser que tenha errado, sim, mas que viesse a desaboná-la no momento que eu estava com ela. Eu acho que isso é uma falta de respeito, uma falta de gratidão com a pessoa que você está. Eu creio que você tem que, primeiramente, finalizar aquilo que você tinha para poder, sei lá, né, quem sabe ter alguma coisa com outra pessoa. Então, eu conversando, né, com o nosso outro lado, vamos dizer assim, a gente trocava ideias e acho que essas ideias foram amadurecendo, essas ideias foram tendo algum tipo de esperança, certo? No coração dela e tal. Só que eu nunca imaginaria, entendeu, Israel, que viesse a chegar nessa situação, porque eu acho que realmente às vezes a gente fica meio cego, vamos dizer assim, pelo que está acontecendo. Realmente houve esse caso, aconteceu esse caso, pode ser que o perito venha ter dito que não, que é uma voz robótica, mas não aconteceu uma vez só não, viu, Misael? Isael, algumas vezes aconteceu e eu estou aqui falando a verdade, não estou aqui mentindo. Pode querer fazer alguma coisa contra a minha vida, podem, né, o que for, mas eu vou manter a verdade. A verdade é essa e eu creio que a verdade prevalece até o fim. Tem medo de perguntar o óbvio? Foi você que gravou aquele áudio? Olha, eu não quero falar sobre isso, viu? Eu não sei quem, não imagino, né? Mas eu creio que poderia ter acontecido alguma coisa, o pessoal já estaria
sondando, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes, hoje eu estava vendo alguns arquivos meus aqui, eu acho que eu fiz mais de 20 ou 30 visitas no Rio de Janeiro, entendeu? De avião. Ia e voltava, saía de onde eu estava, voltava no Rio, ia para o Rio, voltava do Rio, saía do Rio, ia para outro lugar. E aí... Então, assim, muitas das vezes, alguns encontros eram, né? Inclusive, eu sei o endereço, né, da casa onde a gente trocava ideias e tal. Não vou dizer assim que você fazia isso. Não, não. A Leia é uma pessoa muito boa de coração, uma pessoa excelente, profissional, uma pessoa que Deus usa grandiosamente. Só que tem momentos que a gente tem que entender, que a gente tem que pedir perdão a Deus e voltar aonde pecamos, diz a palavra de Deus, né? Aonde errou, para que a misericórdia do Senhor venha a nos trazer novamente a visão aberta. Ô Paulo, em quais eram os momentos que aconteciam os encontros? Eram depois de cultos? Eram depois de alguma agenda? Depois de alguma coisa ligada à igreja? Como é que funcionava isso? Esses encontros a gente tinha aleatoriamente, entendeu? Eram conversas, trocas de ideias, né? Trabalhos que a gente fazia dentro da obra. É claro, nunca existiu somente, né, o relacionamento e etc e tal, mas sempre existia uma parceria. Mas depois de cultos, nunca aconteceu isso, sabe? Sempre a gente tinha um agendamento, a gente tinha uma planilha de agendamento e trocava ideias, e era assim que funcionava. Então, assim, eu estou aqui afirmando. Foi o seu áudio? O meu áudio foi. Se ela quiser negar dizendo que não foi ela, o problema é dela, o problema é do camarada aí que foi contratado, entendeu? Mas que ela sabe que realmente teve sim. Tá bom, Mizão? Da sua parte, Paulo, havia sentimento? Você tinha algum sentimento por ela de maior? Olha, eu acho que essa parte de sentimento, quando tange duas pessoas e você tem como é que eu posso dizer, uma comunhão, eu acho que existe sim, né? Muitas das vezes existe um sentimento de uma parte maior do que a da outra, né? E é isso que aconteceu com esse sentimento que acabou, né? Que virou em todo... Foi algumas coisas aí que aconteceram também, que eu não quero estar aqui falando, porque não compete a nossa entrevista. Mas o que vocês queriam ouvir era isso, não é? Por que acabou? O que levou a acabar o seu relacionamento com a Léa Miranda? E também o que provocou, então, esse vazamento desse áudio, né? Se houve algum revés entre vocês, no sentido de ficar magoado, de ficar chateado com alguma coisa, ou alguém que teria feito isso. Primeiro, por que acabou, então, o relacionamento, Paulo? Pois é, quando a gente está vivendo uma situação tão difícil dessa, eu trabalhei em alguns lugares, como, né, eu já mencionei em algumas lives, algumas coisas. Então, assim, eu acabei tendo alguns outros envolvimentos, né? Estou aqui sendo verdadeiro, entendeu? E essa situação, acho que houve um incômodo, entendeu? Muito grande para outra parte. E eu creio que possa ter sido isso que aconteceu, que venha ter tido esse desligamento, entendeu? Não desligamento, porque, na verdade, eu sempre me dei bem, né? Sempre me dei bem com a outra parte, né? E, como eu falei, laboralmente, nunca tive desabonos, mas eu acho que quando você tem uma situação dessa, infelizmente, acaba tendo problemas, né? O que aconteceu, aconteceu. Isso aí realmente não foi só em um lugar, foi em vários lugares, né? Dentro de Pernambuco, São Paulo, Rio, entendeu? É uma situação bem complicada. Ela trouxe as minhas malas, meus eletrônicos sumiram tudo, né? Meu notebook, 2 HD externos que eu tinha. Então, assim, lá dentro daquele notebook, dentro dos HDs, tinha muita coisa. Era isso que eu ia perguntar. Muita coisa. Tinha tanta coisa lá que você... Sabe? Então, assim, aquela queima de arquivo, vamos dizer assim. Ô, Paulo, era isso que eu ia perguntar, exatamente isso. Se nos eletrônicos tinham provas que comprovassem isso. Esse seu relacionamento com ela durou quanto tempo? Você falou que isso aconteceu em vários estados, né?
Ele durou quanto tempo esse relacionamento? Um tempo, eu não sei te dizer o tempo, mas o relacionamento não era só um relacionamento de pessoas que tem um relacionamento com a outra e tal. Você sabe que eu estou falando pessoal também, mas ela era minha coordenadora, né? Ela era minha chefe, entre aspas. Então, nosso relacionamento era diário, né? O nosso relacionamento era todo dia a gente trocava ideia a respeito da obra, a respeito de muitas coisas, entendeu? Ela é uma pessoa muito competente, profissional dentro da questão da coordenadoria, né? É uma CIL, né? Aquela sigla do CIL, que é um camarada, né? Alto nível. Alto nível. Isso, é uma pessoa demais, entendeu? Inclusive, eu creio que ela é mais inteligente que o coordenador Nelson, que está hoje na frente da obra, porque eu vejo o Nelson também como uma pessoa muito competente, mas a evangelista Léa Miranda, ela possuía muito amor pelas almas. E esse amor pelas almas é o que faz girar o mundo espiritual. Amém? Surgiram alguns comentários, talvez até de pessoas ligadas à própria PDA, acusando o Davi Miranda Neto de ser uma espécie de patrocinador seu, ou de alguém que seria por trás desse áudio. Você sabe, são teorias que surgiram, eu não poderia me furtar de perguntar isso para você. Houve algum apoio, houve alguém que... Conheci Davi Miranda Neto na mesa da diretoria. Menino que é um jovem, né? Eu acho que ele é mais jovem que eu, não sei, mas que tem um futuro muito grande pela frente, né? Se ele caprichar dentro daquilo que Deus colocou nas mãos dele, Deus colocará tudo, né? Não conheço ele. Respeito muito o ministério da Igreja Deus de Amor, aonde existe dentro desse ministério um trabalhar com os jovens, chamado Regenere. Como que o Paulo Elias poderia provar, contrariando inclusive um laudo de um perito experiente, que é o Eduardo Wesley, que inclusive deu uma entrevista para a gente aqui, que ele fala que não é a voz dela, mas como que o Paulo Elias poderia contrapor, então, esse laudo? Esse áudio é a maior comprovação, né? A maior comprovação é esse áudio. Se o laudo falou que é uma voz robótica, mecânica, ele pode falar o que ele quiser, mas eu estou aqui para dizer que no hotel Topázio, em Afrânio, no hotel em Guarulhos, amém? No hotel Ibis Guarulhos, no hotel em Corrie, na Barra da Tijuca, vizinho à casa da nossa irmã, certo? No hotel, deixa eu tentar me lembrar mais aqui, teve mais um outro hotel, não lembro, mas enfim, tá lá, tá o registro lá, é só ir lá e ver o registro. Vocês ficavam em quartos separados, hospedados, e depois você ia para o quarto dela, ou ela ia para o seu, ou já se hospedavam? Isso mesmo. Quartos separados para não ter, entendeu? A situação de que possa alguém, entendeu? Eu acho que a transparência da verdade, ela é tão diferente do que a mentira, porque a mentira, ela te faz você fazer um monte de coisa, tipo, esconder, manipular, que você acaba se tornando uma pessoa nada, sabe? Uma pessoa totalmente desabonada no reino de Deus. E o que você acha que vai acontecer agora com a Léa Miranda na IPDA depois do seu posicionamento agora? Você acha que... Eu quero que eles me chamem para conversar. Para contar a sua versão. Particularmente, juntamente com a diretoria, novamente, eu e ela. Eu quero que eles me chamem. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, eu falarei lá. Só não sei se até lá eu vou estar viva, né? Ela falou em uma live recentemente, ou em uma publicação na sua rede social, que ela foi disciplinada por 5 anos, mas não pelo áudio, e sim... Pode pegar mais 5 agora, né? Pela insubordinação. Você acha que esses 5 anos foi pela insubordinação, ou a mãe dela, que é presidente, já sabia que era ela no áudio? Com certeza. Isso aí foi só... Eu acho que... Eu não vou dizer que é mentira, não. Mas uma insubordinação, você receber 5 anos por uma insubordinação? Aí vem com um laudo, né? Aí vai cair ainda, cai mais. É como se fosse um preso, né? Deus que me perdoe, né?
o preso começa a trabalhar dentro do presídio, aí vai caindo a sua pena, né? Por bom comportamento. Não Eu acho acredito que nisso. eu não estou aqui para dizer nada sobre ela, estou aqui para falar da verdade. Mas eu, com certeza, serei excluído, sei lá, se vou receber 10 anos, 20 anos, enfim, mas eu não ligo para isso. Eu só quero uma coisa da diretoria: o meu notebook e os meus 2 HD. Só a gente também pode fazer isso, né? Podemos falar com o advogado e pedir um perito oficial dentro do Ministério Público, ainda dentro dessa questão da questão do trabalhista, entendeu? Porque daí o Ministério Público entrando, vendo essa questão, aí é outra coisa, porque daí pode ser que não seja só o meu caso, mas que venha ter a corrigir aí outras situações também, porque, perdão para os membros da Igreja Deus e Amor por esse envolvimento que eu tive aí com a irmã evangelista Leia e ser intransparente. Eu não sei como que esse áudio foi acontecer, foi rolar, mas a minha voz é a minha voz, e se ela negou que é a voz dela, é ela e Deus, amém? É ela e o Senhor, mas com certeza eu não me esquecerei dos momentos, certo? E não esqueço dos momentos que a gente teve, né, junto, vamos dizer Você assim. fala do ponto de vista romântico ou você fala só que não vai esquecer porque não vai esquecer? Você sente saudade delas? Eu não vou me esquecer do que aconteceu. Acho que... Eu preciso perguntar, me perdoa. Ô, Paulo, você se arrependeu Se eu me arrependi, de ter diante de Deus, de ter se relacionado com ela diante de diante de... Deus, eu me arrependi porque eu acho que você fazer uma situação dessa, você não está só enganando as pessoas. Você enganar Deus, você nunca engana. Você engana as pessoas, né? E eu subi num altar para falar sobre doutrina, né? Doutrina vem de uma palavra grega, né? Etimologia grega, que significa você ser uma pessoa reta, né? A exegética final é você ser uma pessoa reta, ter um alvo. E você falar sobre isso, mas não viver isso, então acho que é complicado.